coração possa se derramar diante de Deus com um louvor mais sincero que você pode dar nessa noite, seja por meio dessas canções, seja por meio dos teus pensamentos, por meio de palavras, de gestos. Mas entregue para Deus nessa noite o louvor mais sincero vindo do teu coração. Senhor.
uma vez. Amém. Glória a Deus. Esse louvor tão especial. Podemos adorar o nosso Deus. Você possa sempre ter esse coração inclinado, um coração de adorador, um espírito em verdade, que não olha as circunstâncias, como diz outra canção, né? Que não olha as circunstâncias, mas olha para o amor de Deus. As circunstâncias não podem definir a nossa adoração e o nosso louvor. E nós adoramos porque fomos criados para adorar e somos esse Deus maravilhoso, Deus que nos amou e nos resgatou. Aleluia, né? Pai, em nome de Jesus, queremos dar graças pela Tua Palavra que vamos meditar neste momento, que a Tua graça, Teu favor seja sobre nós, nos dando a compreensão e também nos levando, Senhor, a fazer a Tua vontade todos os dias da nossa vida. Abençoa a nossa mente, o nosso coração, para que estejamos, ó Deus, atentos ao que o Senhor tem a falar e também sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo, que venha nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, que venha nos convencer daquilo que precisamos mudar, a forma como devemos viver, que agrade a Ti. Abençoa essa comunhão, Pai. Amém. Amém.
tinha uns 14, 15 anos, mais ou menos, adolescente, eu ainda não era convertido, e eu tinha muitas amizades. E eu gostava de música, sempre gostei de muita música, mas bem eclético, assim, vários estilos, né? Gostava de música gaúcha, gostava de rock. E aí eu tinha um amigo que eu ia na casa dele, e aí no quarto lá ele botava um som lá e nós escutávamos a música, rock, né? Escutava música. Aquelas bandas antigas, grupos antigos de rock. Era a minha adolescência, eu gostava bastante. E numa ocasião que eu estava lá, tinha uns parentes dele que estavam visitando eles. E naquela época ainda existia os discos vinil, né? Então a gente usava o disco vinil. E aí tinha uns parentes dele que vieram com os discos evangélicos. Eles eram de uma igreja pentecostal, né, naquela época, e umas músicas assim mais estilo sertanejo, essa música pentecostal estilo sertanejo. E nós escutamos rock. E eles vieram lá e trocaram nosso disco vinil para nós escutarmos. Essa é a música essa é a música boa. Né? Essa é a música para vocês escutar. Não essas aí. Pega esse aqui, escuta esse aqui. Voltaram aquele disco vinil lá de... Eu e o meu amigo, a gente olhou assim e riu, né? O que a gente quer com isso? No nosso contexto de idade e de vida, aquela música não tinha nada a ver com a gente. Mas foi uma tentativa naquela família, naquelas pessoas, de tentar apresentar o Evangelho para nós através de uma música. Só que imediatamente nós rejeitamos, né? Ouvimos respeitosamente, mas depois eles saíram e a gente deu risada, né? Porque na concepção minha da época, era o que definia uma pessoa crente, né? Crente era aquela pessoa que usava cabelo comprido, a mulher, né? Aquele vestido, e aquela denominação, especialmente, né, as mulheres, enfim, usavam aquelas roupas, cabelo nunca cortado, os homens iam para os cultos sempre de terno, gravata, e essa era a concepção que eu tinha de crente, esse é o tipo de crente, eu não quero, não. Então quando eles vieram apresentar aquilo, não, isso não me serve, né? Porque não tinha nada a ver com a minha vida, no meu momento, né? Mas era a concepção de crente que eu tinha. A pergunta que eu faço para a nossa reflexão hoje é como ser cristão nos tempos atuais, né? No tempo que vivemos de tanta hostilidade também para com os cristãos, de certa forma, muita hostilidade no mundo onde nós vivemos, né? Para nós como cristãos, é um desafio realmente nós vivermos como cristãos, enfrentarmos esse mundo, né, como seguidores de Cristo. É um desafio para nós. Porque se nós queremos viver segundo o que a Bíblia ensina, nós vamos enfrentar muita oposição. Muitas dificuldades, se você quer viver segundo a Bíblia mesmo, né? Então, como ser cristão nos tempos atuais? Claro que depende do contexto onde a pessoa vive, a cultura, o país também, né? Se a gente for considerar os tempos atuais, a região da pessoa vive, é muito diferente ser cristão. Talvez para alguma região, ou uma cidade onde a maioria é crente, pode ser que seja mais fácil, talvez não. Ou seja, claro que essa pergunta eu não quero responder dentro de uma particularidade do local, né? Mas talvez para nós, para você, isso sim. Como você ser cristão nos tempos atuais? E eu contei essa história no início aqui. Porque, primeiro, para nós pensarmos como ser cristão, é o que é ser cristão. O que é ser um crente? Então, naquele contexto lá, para mim, o crente era essa figura, tinha aquela imagem de ser um crente, né? E hoje, no contexto que nós vivemos, é muito diferente. Quando você diz assim, essa pessoa é um crente, ainda a minha memória remete para lá, tá entendendo? Agora, quando a gente pensa na palavra cristão, aí a gente já fica um pouco mais... Aí já engloba mais pessoas de várias outras denominações. E atualmente ser crente ou cristão
Tem pessoas que nós naquela época nem imaginávamos que alguns crentes viveriam de uma forma assim, né? Alguns com um tipo de cabelo, um tipo de tatuagem. Imagina naquela época pensar que o crente usaria brinco, o homem, né? Olha, aquelas pessoas que viram naquela época devem tremer no túmulo, como se diz, né? De pensar que hoje, do tipo de prédio que se tem para as igrejas, deixou de ser aquele prédio tradicional, né? Aquelas catedrais, então cada igreja queria um local mais visível, com a catedral mais alta, mas era geralmente aquele mesmo padrão, aquele mesmo prédio. Hoje é tão diferente, tão diferente. Mas o que compreendemos é que não é isso que define o crente, o cristão, o jeito dele vestir, o jeito, como é que é o local de culto, mas é a maneira como ele vive. Isso tem mais a ver com ser cristão. Se você quiser abrir, eu vou estar refletindo a partir de Efésios capítulo 5, verso 1. Efésios capítulo 5, verso 1. Carta do apóstolo Paulo. Depois das cartas de Coríntios, aí vem as cartas seguintes de Paulo, aí, Gálatas, Efésios capítulo 5, verso 1. Diz assim: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ser cristão, ou ser um crente, não significa a pessoa basicamente ser membro da igreja, ter sido batizado, agora pronto, recebeu o carimbo de cristão, né? Então e nisso, no nosso contexto de país, a maioria tem essa situação, né? Foi batizado, é membro de uma igreja, então ele é um cristão, né? Não, é importante ser batizado e ser membro de uma igreja, sim, com certeza, mas não é isso que define uma pessoa, né? Antigamente, repito, era mais, de certa maneira, era mais fácil pelo visual você dizer esse é crente, esse não é, mas não conhecendo a vida da pessoa. O que se dizia era, bom, a pessoa se veste, vai na igreja como crente, mas no dia a dia ela não tem atitude de crente, de cristão. Vocês já ouviram isso, né? Aquela dita frase, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Ou seja, não tem ligação entre a vida e o que aquela pessoa diz. Então Paulo diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Interessante que as crianças, e essa é algo que a gente vivenciou com as nossas filhas, é interessante que as crianças, elas têm a tendência, principalmente nos primeiros anos, de imitar os pais em tudo, né? A Eveline, quando era criança, e como nós éramos crentes e eu pregava na igreja, então ela era criança, ela pegava a Bíblia e queria pregar também. Ela imitava. Tem um sobrinho nosso que foi visitar e ela botou ele assim: agora vamos cantar, pega o cantor cristão, canta, e agora vamos pegar a Bíblia. Ela fazia como repetia. A tendência dos filhos é imitar os pais. O problema é que imitam também nas coisas ruins, né? Nas coisas ruins. Agora, se nós somos filhos de Deus, então o que é ser cristão? É alguém que imita Deus. Alguém que imita. Então, o Paulo diz: sejam imitadores de Deus. Isso é ser um cristão, isso é ser um crente em Cristo Jesus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, em capítulo 11, vai dizer que na Antioquia os primeiros discípulos foram apelidados de cristão, o pequeno Cristo, alguém que parecia com Jesus. Então, ser um cristão, logo para a gente conversar aqui e falar, é alguém que procura ser como Jesus. Então, você é membro de igreja? Amém. Você foi batizado? Aleluia. Mas o quanto você é parecido com Deus? O quanto você é parecido com Jesus? O quanto você tem procurado ser parecido com Jesus? Ser semelhante a Jesus? Né? O quanto é isso? Como ser cristão? Então, no momento que nós definimos basicamente aqui o que é um cristão, né? Não é só a roupa, não é o fato de ser de uma igreja, mas a maneira como ele vive a sua fé em Cristo Jesus, dele crer que ele é salvo só por Cristo Jesus. Esse é o crente, o cristão. Mas nos tempos atuais, e também na época da Bíblia, né, nós vamos ver, respeitando o contexto da época, como viver para nós nos tempos atuais, em um mundo hostil, em um mundo, em primeiro lugar, onde as pessoas que estão ao nosso redor, talvez as que convivem contigo, elas vivem numa incredulidade. Talvez os colegas de trabalho são incrédulos, e algumas até se orgulham de ser incrédulos, né? De ser ateus.
se colocam numa posição superior, você é uma pessoa inferior porque você crê em Deus, você tem fé, eu não preciso disso. Né? Então, nós vivemos um contexto de pessoas assim, que se colocam e expressam sua incredulidade. Né? Muitas pessoas ao nosso redor, a vida delas está focada tanto em si mesmo, quanto na questão material, né? No materialismo, elas vivem para isso, no acúmulo de conquistas e de cursos, e nós estamos vivendo ao redor de pessoas assim. Errado não está? Não está. Mas o problema é que o foco, o objetivo da vida é esse, e essas pessoas estão ao nosso redor, e elas talvez estranham quando nós não estamos focados tanto nisso, quando nós estamos focados mais em Deus. Pessoas ao nosso redor assim. Pessoas que estão ao nosso redor que tentam, vamos dizer assim, um padrão moral ao contrário do que a Bíblia ensina. E elas estão ao nosso redor. O jeito de elas falar, nas empresas que eu trabalhei, olha, era difícil os ambientes, assim, as pessoas, era só piada assim que não dava para usar uma, né? Tanto piadas que eram uma da pior que a outra, né? Nos ambientes, no serviço militar também, é um ambiente, talvez, onde vocês vivem, onde as pessoas, o conceito moral delas, nada a ver contigo, com a palavra de Deus. Ou seja, você está inserido nesse contexto, pressionado, vamos dizer assim, por pessoas que querem te colocar a viver contrário ao que a Bíblia diz. Como ser cristão nesse ambiente, né? Como nós vamos ser cristãos? Estamos em Efésios capítulo 5, eu queria que você voltasse uma página aí, ou página no papel, ou aí no tablet, né? Capítulo 4, verso 17, quando Paulo vai dizer o seguinte, Efésios 4, 17, ele diz a palavra de Deus: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Nesse texto aqui que lemos, né, nós percebemos como o que o cristão não deve fazer, como ele não deve viver e o que ele deve viver. E Paulo vai dizer que não deve viver na futilidade dos pensamentos das outras pessoas. Não tem sentido a vida deles. Vocês agora têm uma mente diferente, um jeito diferente para vocês viver. Essa mensagem de hoje, essa reflexão que eu vou fazer para mim e para vocês, não é aquela reflexão que a gente faz, né, baseada nas promessas, na fé, né, nas conquistas, mas é de como a gente tem que examinar a nossa vida, uma mensagem de consagração. De você decidir ser um cristão que procure imitar a Jesus, ser semelhante a Jesus. Olhando então para o capítulo 4 e também para o capítulo 5, nós vamos, são os dois capítulos, eu não vou ler aqui, são textos longos e você pode examinar em casa. Paulo vai mostrar como que nós devemos viver em um contexto desse, onde as pessoas que estão ao nosso redor, elas vivem na futilidade dos pensamentos, não querem saber de Deus. E Paulo vai dizer que nós devemos viver de que maneira? Já no capítulo 5 ele vai dizer: vivam em amor, assim como Deus amou vocês. Amem. As pessoas, no contexto que a gente vive, vocês vivem, se fala tanto de amor, mas na hora de praticar as pessoas buscam a vingança, buscam puxar o tapete, buscam a traição, mas fala-se tanto de amor, né? E nós não podemos praticar essas obras. Paulo vai dizer: olha, vocês foram amados por Deus, então agora vivam em amor, né? Amor, e ainda no capítulo 4 ele vai falar de perdão. Então, assim como vocês foram perdoados, perdoam. Assim como vocês são amados, amem. De novo, ser cristão é olhar para Deus: eu quero ser como Deus, eu vou perdoar como Deus, vou amar como Deus. É esse o referencial para nós. Tanto aqui em Efésios 4 quanto em Efésios 5,
Paulo também vai falar da questão da santidade, né? De ter uma vida moral, não segundo o que as pessoas falam e vivem, mas segundo o que a palavra de Deus nos mostra. Paulo vai dizer que tem coisas que não são próprias para os santos. Não vão. E lá em 1 Coríntios 6,12, Paulo afirmou: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você pode fazer qualquer coisa, mas não pode deixar que nada te domine. Alguém escreveu que este princípio, tudo é lícito, mas nem tudo convém, é um dos princípios que distingue a civilização da barbárie. Se as pessoas vão fazer tudo o que elas quiserem, o que vai virar o mundo, né? Então precisa ter um código de ética e moral, né? Ou seja, alguma coisa pode ser permitida, ser lícita, mas não convém a alguém que tem o Espírito Santo, a alguém como você que tem o Espírito Santo. Então, como ser cristão no contexto de tantas pessoas ao nosso redor que nos pressionam para fazermos vivermos contrário ao que Deus ensina? Paulo vai dizer no capítulo 5, vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Você foi resgatado das trevas, agora viva como filho da luz. Em primeiro lugar, então, como expus, ser cristão é escolher qual modelo de vida para você. Qual modelo de vida? Das pessoas que não querem saber de Deus, ou o modelo de Jesus, exposto nos evangelhos e nas cartas apostólicas. Qual vai ser o modelo de vida para você? É uma decisão pessoal. Em segundo lugar, como ser cristão nos termos atuais, né? Porque nós vivemos num contexto espiritual de confronto, de barreira. Em Efésios 6,12, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. No mundo antigo, no mundo atual, gente, nós estamos cercados de anjos caídos, de demônios. Eles estão por aí, você não enxerga, mas eles estão por aí. E nós estamos sendo pressionados. Como viver, como ser cristão, com tanta oposição espiritual que se apresenta para nós? Lendo de novo, continuando Efésios 4, 25 a 29, diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Perceba o verso 27, diz assim, não deem lugar ao diabo. Quando Paulo está dizendo essa palavra no meio desse texto, o que nos dá a entender é que ele está mostrando assim, que algumas práticas, se nós insistirmos em algumas práticas erradas, nós estamos dando lugar ao diabo. Uma outra expressão, dando autoridade ao diabo na nossa vida. Quais são algumas práticas que Paulo se refere, que estão ao redor desse versículo, né? Ele diz no verso 25 a mentira. E nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. Então, ele vai dizer no verso 25, né? Então, não dê lugar ao diabo. No momento que você vive na prática da mentira, você está dando lugar ao diabo. Paulo vai dizer também, no verso 26, que nós não devemos manter o nosso coração irado, porque isso vai nos levar ao pecado. A ira como sentimento, ela vem, mas nós devemos tratar isso, porque senão ela vai nos levar a pecar, e a ira se torna pecado também, né? O que Paulo está dizendo é que você manter a mágoa no teu coração, a ira no teu coração, isso já é pecado, mas isso te leva a cometer outros pecados. Na carta aos Coríntios, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que a igreja devia perdoar um irmão que tinha pecado, ele tinha cometido um pecado horrível, tinha se arrependido, e Paulo disse que era para a igreja perdoar ele, né? E olha só, deixa eu ler, não colei aqui, deixa eu abrir aqui. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 2, lá no capítulo 2, verso 6. Ele diz assim:
A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. A punição que vocês impuseram sobre aquele irmão que pisou feio na bola, né, cometeu um pecado horrível, mas vocês puniram ele, mas ele se arrependeu. E Paulo vai dizer: agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Ele tinha se arrependido e a igreja não estava perdoando, e ele estava vivendo uma tristeza porque ele não tinha mais comunhão com o povo de Deus, né? Paulo vai dizer assim: portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que tem por ele, mostre que vocês amam ele. De que maneira, né? Perdoem ele. E ainda, no verso 10, Paulo vai dizer o seguinte: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Tanto aqui em Efésios, não dei lugar ao diabo, Paulo vai dizer: para que Satanás não tenha vantagem sobre a tua vida, libere perdão, guarde mágoa no coração. Não serve para um cristão. Paulo também vai mostrar que não dar lugar ao diabo é evitar o furto. Se você furtava, não roube, não furte. Porque o que leva, eu fiquei refletindo sobre o que leva uma pessoa a furtar, a não ser aqueles que têm doença, né? Tem pessoas que são doentes mesmo, né? Não sei o nome da doença, tem um nome para a doença da pessoa que rouba compulsivamente, né? Precisa de um tratamento diferenciado, né? Mas não é o caso aqui. A pessoa que furta, que rouba, ela de certa maneira ela está motivada pela ganância, pela inveja e pelo orgulho, ou seja, ela quer ter algo que ela não pode ter naquele momento. Então, em vez de ela orar e esperar em Deus o suprimento, ela resolve dar um jeito, nem que seja pegando, roubando algo que não lhe pertence. Isso está dando lugar ao diabo na sua vida, né? A pessoa que procura, tem um orgulho, começa a se comparar com a vida dos outros, isso é dar lugar ao diabo. Nós temos que estar satisfeitos com a vida que Deus nos deu. Não dê lugar ao diabo. Livre-se então dessas práticas. Gente, como falei, como ser cristão num contexto onde os demônios estão aí, os anjos caídos estão aí, você não percebe ao olho, né? E olha, você saiba que o diabo, a Bíblia vai dizer que ele também usa a figura do leão que está ao vosso redor querendo nos tragar, né? O diabo pode aparecer assim, né? Mas também o diabo pode aparecer como uma cobra que vem sorrateiramente. Então o diabo não vai aparecer para você assustador, e aí você identifica e você foge. Não. O que o diabo vai fazer? Ele procura estar te esfriando na fé. Ele vai te assediando. Ele vai tirando de você, devagarinho, vai tirando de você o tempo com a Bíblia. Tira a vontade de ler a Bíblia. Vai tirando a vontade de orar. E você vai esfriando. E ele não tem nem intenção de levar você a ser frio. Basta você ser morno, conforme o Apocalipse. Você sabe, né? Acho que todos lembram disso. Como é que você cozinha uma rã viva? Não vamos fazer isso, tá? Você já viu essa história, né? Como você faz para cozinhar uma rã viva? Se você pegar uma panela com água no fogão e ela tiver com água fervida, você jogar a rã dentro, o que vai acontecer? Ela vai bater e vai pular fora. Você não consegue, ela não morre. Agora, se você botar a rã dentro de uma panela, a água está fria, e você botar o fogo embaixo e deixar a água tomando uma temperatura agradável, vai ficando agradável. Quando ela vai ver, ela morreu. Ela não percebe, porque ela vai se adaptando à temperatura. É isso que o diabo faz com a gente. Vai nos levando a adaptar. E aí quando a gente, nós vamos estar morrendo espiritualmente, que é o objetivo do diabo. Como ser cristão nesse contexto, né? Como ser cristão nesse contexto? Paulo ele vai dizer que, lá no capítulo 6 de Efésios, que nós precisamos vestir a armadura de Deus para resistir ao dia mal. E ele está falando justamente dessa batalha espiritual, que nós precisamos cuidar da nossa mente e do nosso coração. Em nome de Jesus, diz Paulo lá em Efésios capítulo 6. Em terceiro lugar, como ser cristão nos tempos atuais, é como se não bastasse as pessoas ao nosso redor, que elas
nos pressionam, querem nos induzir, incutir outro modelo de vida que não seja da Bíblia. Além de nós sermos pressionados pelas hostes malignas que estão ao nosso derredor, né? Além disso, ainda vem pelo fato de nós sermos pessoas pecadoras, nós temos que lidar com os nossos sentimentos de rejeição, de tristeza, quantas vezes, né? Temos que lidar com falta de ânimo, com desesperança, temos que lidar com aflições. Então, além das pessoas, além do maligno, há um mundo dentro de nós que também precisa ser tratado por nós como cristãos. Como ser cristãos se nós não estivermos com o nosso mundo interior arrumado, em ordem? Além disso, são as doenças, são os problemas financeiros, relacionamentos frustrados. Tudo isso nós vivenciamos e precisamos continuar sendo cristãos. Para concluir, o texto diz, verso 30 ao 32: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Precisamos nos livrar, tratar o nosso mundo interior, adquirir novas atitudes que condizem como ser cristão. Como ser cristão? Como você é um cristão? Como eu sou cristão no dia a dia? Repito o que eu já disse uma vez. Talvez a primeira ou a única Bíblia que as pessoas vão ler é a tua vida. Talvez elas nunca vão ter uma Bíblia, ou talvez será a primeira Bíblia que elas vão ler, vai ser a tua vida, para depois elas se interessarem em ler a Bíblia mesmo. Como eu sou um cristão de tantos tipos de irmãos, aleluia, glória a Deus, que tem tantos irmãos diferentes, mas que creem em Jesus Cristo, mas como que eu vou me comportar como cristão no dia a dia? Porque um dos objetivos é nós glorificarmos a Jesus, alcançando as outras pessoas para Jesus, para que eles também tenham essa alegria. Na nossa célula, nós estamos ouvindo o depoimento da conversão de cada um de nós. E eu acho que de maioria de vocês aqui, nós frequentamos uma igreja já talvez convertido, ou não sei quantos se converteram no culto. E ontem eu ouvi a Cândida de como ela vinha antes do culto e como era a impressão que ela tinha da igreja. Mas isso não era legal, nada atrativo, não gosto, né? Posso usar essas expressões, né? E era uma expressão forte, chato, né? Tudo muito chato, não gostei. Até o dia que na sua casa ela entregou sua vida para Jesus, e o que aconteceu? Tudo maravilhoso. Louvor. Antes o louvor era chato, agora que louvor bom. Eram as mesmas pessoas, o mesmo louvor, era o mesmo pregador. Mas antes era chato, agora porque tem Jesus, porque há uma unidade com o Espírito Santo, há uma transformação. Há uma transformação. Que nós possamos amar mais esse Deus, desejar mais esse Deus, querermos ser cristãos conforme a palavra de Deus nos diz. E encerro dizendo que está lá em capítulo 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor e procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Busquemos a Deus todos os dias. Porque o que o diabo quer é que você esfrie, você se afaste de Deus. Mas o que o Espírito Santo está falando contigo e comigo nessa noite é tempo de renovar. É tempo de ser cheio do Espírito Santo e sermos cristãos que glorificam a Deus, que imitam o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos